Já pude assistir a nova obra Presença de Steven Soderbergh e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Presença é um filme que conta em primeira pessoa, sim, com a câmera sendo um observador, a história de um fantasma que habita uma casa que está sofrendo por uma mudança. Certos personagens se mudam para essa casa, sendo eles uma família disfuncional. Essa família tem várias questões e vários dilemas. A filha adolescente não se sente confortável com esse novo ambiente, o pai também não muito. O pai e a esposa dele estão para se separar e tem um irmão também que é que implica muito, né, com essa irmã que ele tem. E assim a história vai se desenrolando até que repentinamente um psicopata surge em direção a essa irmã. O que será que acontecerá nessa história? O que será que é esse fantasma? Como ela será protegida? E será que ela será protegida ou não? Você pode ter achado que as informações que eu falei aqui talvez possam ser spoiler por resumir o filme quase que por completo, mas eu não entreguei os melhores detalhes. Presença é um filme que guarda nos seus detalhes, sim, sua grandiosidade. Eu falo isso porque o filme pouco se importa com a história, pelo menos eu achei assim. O filme vai tratar sobre essa família, mas vai querer muito mais contar a relação deles, entre eles próprios, que contar essa história paralela desse sociopata. Esse sociopata, na verdade, só aparece no terceiro ato, ou seja, lá pro final do filme. E ele nem é muito desenvolvido. Aqui tudo tem pouco desenvolvimento. Até o próprio filme ser bem curto, 80 minutos, já deixa claro isso. Mas, mesmo com esse pouco desenvolvimento narrativo, aqui há espaço para as relações das pessoas em si brilharem. Isso porque é um filme que vai dialogar muito bem a presença da família em relações sobrenaturais ou não, em relações interpessoais. É um filme que se vende como terror, ele aparenta ser um terror, mas que não é um terror em si. Ele é sobre a presença de um núcleo familiar em situações degradantes. Ou seja, uma pessoa com depressão, ou uma pessoa que não está se sentindo bem com seu corpo ou com o que acontece atualmente, o que a família representa para essa pessoa e como podemos observar isso através das lentes do cinema, como uma primeira pessoa, assim como o filme propõe, né? Com esse fantasma observando essa família, tudo em primeira pessoa. Como que funciona isso? Como que funciona você observar uma família através de seus próprios olhos e seus problemas interiores, assim como todas têm? O longa, a presença, está muito interessado em discutir as relações através também da direção. Aqui temos tudo feito em primeira pessoa, porém, mesmo sendo em primeira pessoa e ainda também em plano sequência, nada aqui é desproposital ou somente para chamar a atenção do espectador para tais técnicas, né? Uma fetichização da técnica que aqui não cabe. Isso porque a presença vai falar muito bem através da primeira pessoa e também desse primeiro plano, né? Desse plano sequência, desculpe. Vai falar como funciona a questão da família naquele lugar. Ela vai discutir mais ou menos como funciona aquilo ali tudo nas óticas de alguém que observa, sendo nós, nesse caso, mas sendo na ótica desse fantasma também. Um fantasma de uma relação familiar desnutrida, talvez? E vai ser justamente isso. Esse plano sequência, ele não vai servir simplesmente para ser um artifício bobo. Ele serve justamente para nos colocar em todas as cenas possíveis e fazer dessa relação mais real possível. É um realismo através desse surreal que é essa história. E justamente esse primeira pessoa vai servir justamente para não ser alguém da família. Aqui a gente não observa o ponto de vista de uma pessoa, né? De um membro dessa família que não pode ser pautado, né? Não é confiável. Aqui você observa o seu próprio em relação a todos aqueles apresentados em tela, fazendo justamente sua perspectiva sendo imparcial. Você observa os acontecimentos em tela e julga quais personagens estão certos ou não na sua ótica. Você tem um domínio dessa história
e tem as suas opiniões para si próprio. Não é um filme que tenta te vender quem é o certo da história, mas tenta te vender uma família quebrada por inteiro. O terror chega, mas ele não chega em forma fantasmagórica, ele chega em forma social. Não é alguém, não é um fantasma que ataca alguém da família, mas sim alguém de fora desse núcleo familiar, considerando até o próprio fantasma estando incluso nesse núcleo, que os ataca. Uma pessoa de fora que não está familiarizado com aqueles problemas. Assim como você, espectador, também critica aqueles personagens, esse personagem do psicopata também os vai atacar. Né? Ele vai tentar roubar a inocência de certos personagens, tentar destruir outros. Enfim, justamente o agente do caos que quer botar fogo naquela família, mas você, por ter observado aquele filme todo imparcialmente, você quer muito que aquele lugar, né, que esse núcleo familiar prospere. Então você teme por aquele agente do caos. E justamente eu acho que por isso que o filme não aborda tanto ele. Ele é algo à parte. Ele é mais um instrumento para falar sobre o quão bonita é essa relação. Porque ao chegar no terceiro ato em si, ter a revelação de quem seria o fantasma, tudo ganha, né, novas margens, novas obras, novas expectativas e novas experiências com a própria obra em si. Acaba por ser muito mais uma narrativa sobre família e a importância da mesma que qualquer outra coisa. Aqui temos a filha dessa tal família quebrada, né, por uma amizade dela que se suicidou, aparentemente usando drogas, e que até consideram que seja um fantasma, possivelmente é, eu não vou contar aqui se não é ou não. Então temos a filha muito quebrada, muito amordaçada, mas também entendemos o lado desse filho, dessa obra, né? Nesse irmão dessa garota que justamente a ataca, mas a ataca por ela ser muito tímida, ficar muito na dela, ele é mais despojado, o pai o critica. Então aqui temos a dinâmica por completo e esse elemento, né, do perseguidor, Stalker, funciona mais como um aparato para a revelação de quem é esse tal fantasma e de como ele funciona nessa obra e em suas próprias expectativas. Acaba por ser muito mais um filme que quer discutir justamente a representação familiar no cinema, por incrível que possa parecer, do que um terror bobo, né? Que não necessariamente seria ruim, mas sem propósito. Aqui, justamente, eu acho que tem certo propósito, tem certo até mesmo charme nessa narrativa, né? Uma narrativa muito simplista, né? Algo que está faltando muito aí no cinema de terror. Aqui nesse filme tá por completo. E eu acabo por gostar muito dessa obra, porque justamente ele não somente vai subverter as expectativas, mas vai fazer você criar laços com esses personagens, que é o mais importante, que é o que ele tenta fazer constantemente. Assim, gerando justamente uma obra que vai ser sobre os laços que você pode ter ao observar certas pessoas por um outro ângulo, talvez o seu próprio, e assim as entendê-las por completo. Acho que até um talvez demérito da obra seja a questão da sua direção em certas partes e sua fotografia, porque tudo aqui ganha um tom cinza, melancólico, sendo que eu não acho justo. Eu não acho que deveria ser tal coisa. Muitos filmes se usam bem do cinza, isso eu concordo. Se usam bem dessa falta de cores. Mas eu não achei que fosse um caso em presença. Aqui tudo poderia ter uma cor justamente por ser um ponto de vista de você próprio. Você que não se interferiu naqueles assuntos da família, ver uma família melancólica, mas não necessariamente o cenário estar melancólico. Não necessariamente de propósito estar melancólico. Eu acho que o filme poderia muito mais ter se aberto a essas cores para você entender mais ou menos o cenário que você tá, para você entender também que você é uma pessoa de fora que está vendo aquele núcleo se quebrar ainda mais, mas que não necessariamente você está inserido nele. Eu acho que o filme poderia se abrir mais a essas cores, o que ele não faz, e é uma escolha, mas eu não acho que talvez tenha sido a melhor coisa para o filme, para a obra. Mas de fato ele sabe reconhecer
muito bem o uso do plano sequência, que eu não achei que foi usado de qualquer forma aqui, e dessa primeira pessoa que ele justamente ambienta. Ao final, Presença tenta subverter expectativas, esse é o trabalho do filme por inteiro. Ele tenta ser um filme que quebra constantemente o próprio filme e o próprio gênero. Se ele faz isso bem, eu achei que ele fez. Ele sabe muito bem dosar esse núcleo familiar com a questão do seu horror. Um horror imaterial, sendo o fantasma, e esse horror mais material, sendo essa terceira pessoa, esse sociopata que tenta matar essa família por completo. Acaba por ser um longa interessante, justamente por lidar com uma figura fantasmagórica mais presente no núcleo familiar do que pessoas de fora. Pessoas de fora sendo o espectador e o espectador também sendo o fantasma. Acaba por ser um jogo cênico muito interessante, que me fez, de fato, gostar bastante de tal obra. Para a Presença, apesar de tudo que eu falei, eu vou colocar uma nota 7 de 10. Eu gostei da obra, não acho que foi espetacular, até me poupei de falar muito mais, até porque eu não acho que tenha tanto a se dizer sobre tal obra. Esse filme, essa película, ela é muito focada em si própria. Ela não se abre para mais coisas, né? Não necessariamente outras opiniões ou outras vertentes, né, de história, uma narrativa mais complexa, mas ela não se abre para mais momentos emocionantes, impactantes, talvez até pelo uso da fotografia descolorida. É um filme que ele, apesar de querer mostrar essa família e querer fazer com que o espectador tenha um laço com ela, não se dá tanto aberturas a fazer tal laço, né? Você acaba ficando mais refém da minutagem de tal obra e refém de certos personagens. Claro, você vai acompanhar por mais tempo essa filha, né, na tela, apesar de a família estar presente como inteiro, você acompanha mais a filha, mas tudo desse olhar imparcial que de fato foi o charme, pelo menos para mim, do filme. Você acompanha as coisas de uma maneira imparcial por não conhecer ninguém ali e tudo tá mais ou menos quebrado, você não sabe em quem confiar, em quem não. Então você tem esse olhar da primeira pessoa em plano sequência para ambientar ainda mais, e não somente isso, para deixar esse ar imparcial, como eu já falei. Fazendo a obra bem interessante, apesar dela não se abrir e se expor tanto quanto poderia. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, siga, compartilhe, comente, se inscreva. Eu sou o cara da cultura e tchau!